Durante esse tempo, esses 4 dias, hoje, sexta, sábado e domingo pela noite, nós vamos refletir nos vilões da Páscoa. A Páscoa é o tempo em que a gente normalmente considera os heróis. A gente fala de Jesus, o nosso supremo herói. A gente fala do ladrão da cruz que recebeu e acolheu Jesus. A gente fala de tantos outros. Simão, Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. A gente normalmente volta os olhos para aquelas figuras positivas, aquelas personagens da cena da Páscoa que diretamente nos inspiram. Só que, como você sabe, o relato da Páscoa ele não é um conto de fadas. A história da Páscoa, o drama da Páscoa, ele não somente envolve heróis, mas também envolve vilões. Envolve gente que foi colocada dentro do drama da Páscoa pela soberania de Deus para também a nossa edificação. A sabedoria fala que a gente não só aprende com os acertos dos heróis, mas a gente precisa também refletir nos tropeços dos vilões. A vida é assim, a vida cristã também não é diferente. Hoje eu quero lhes falar sobre o vilão que aparece na Quinta-feira Santa. O vilão Judas. Aquele que é conhecido como traidor. Aquele que a gente vai malhar, né? No sábado. Judas, falar de Judas é fácil. Porque Judas virou um arquétipo de tudo aquilo que é anticristão. A gente fala do nosso cunhado que está devendo uma grana para a gente e não paga. A gente fala, aquele Judas. A gente fala daquela sogra que eventualmente fez alguma coisa que a gente não admite. Aquela Judas. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus ela não conta narra um conto de fadas da Disney para nós. Narra para nós também a história de homens e mulheres que entraram para a história por causa das suas ações ruins. E compete a nós aprender o que está acontecendo. Como eu disse para você na abertura desse tempo, o apóstolo Paulo, ele diz para nós, em 1 Coríntios 11, no texto que nós acabamos de ler, que eu também, o que eu entreguei a vocês foi o que eu também recebi. E o que foi que ele recebeu? Que o Senhor Jesus Cristo, e ele faz questão de definir, na noite em que foi traído, ele ministrou a Eucaristia, a celebração simbólica da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. E eu passei anos na minha vida lendo esse texto. Por que o apóstolo Paulo faria questão de enfatizar que o Senhor Jesus Cristo, ele decidiu estabelecer e celebrar a aliança dele, simbolicamente na Eucaristia, na ceia, na última ceia, justamente na noite em que tinha sido traído? Isso foi algo que eu passei anos, meus irmãos, na minha vida, lendo a Bíblia, sem sequer valorizar essa frase, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído. Jesus, ele tomou o pão, depois ele tomou o cálice e celebrou uma aliança. Na noite em que foi traído. Meus irmãos, todos nós concordar que se tem uma coisa que nos fere de maneira profunda,
mais do que o ataque do inimigo é a traição do amigo. Mais do que o cancelamento do desconhecido na internet, é a apunhalada daquele que antes se dizia amigo. Isso nos fere muito mais do que alguém vir simplesmente xingar a gente no trânsito. A traição, ela tem essa dimensão e tem essa natureza diabólica por causa disso, porque traição sempre é algo que é feito contra nós a partir de pessoas que estão próximas a nós e pessoas que nós eventualmente colocamos e depositamos algum tipo de confiança. Por isso que é frustrante, por isso que nos fere. É melhor tomar um tapa de alguém na rua do que ter que dormir com a angústia de uma traição. Quando eu era jovenzinho, eu passei por isso. Eu não era lá flor que se cheirasse, é verdade, como adolescente que era. Mas um amigo me traiu numa situação muito particular. E isso me cortou a alma. Isso me fez sangrar muito mais do que se eu tivesse tomado um tapa. Muito mais do que se eu tivesse sido espancado fisicamente. Eu tenho tido a triste experiência de acolher homens e mulheres que entram no meu gabinete, feridos de todos os jeitos, porque foram traídos em suas relações conjugais por seus cônjuges. Aqueles que um dia foram para diante do altar e diante de Deus dizendo: eu serei só seu, e você será só minha. Eu tenho tido essa triste experiência de habitar a angústia daqueles que sofrem esse tipo de pecado e vilipêndio. E isso, meus irmãos, corta Jesus. Versículo 21 da passagem que acabamos de ler, ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito. A ideia que nós temos da expressão grega que aparece aqui é uma ideia de retorcer-se. É algo que um torniquete pegou e retorceu. A alma do Senhor Jesus, ela foi retorcida, porque ele identifica uma verdade duríssima. Ele diz: digo que certamente um de vocês me trairá. Meus irmãos, nós precisamos entender uma verdade elementar e fundamental e básica que este texto está nos ensinando. No dia em que nós deixamos e viramos as costas para Deus e decidimos andar segundo o conselho da nossa própria vontade, como diz a sabedoria, no dia em que nós transformamos o nosso nariz como bússola e compasso moral da nossa vida, nós adotamos e assumimos um mundo passível de traição. Nós nos colocamos na condição de traíveis. No dia em que nós nos desconectamos do nosso Criador lá no jardim, nós nos colocamos na condição de traíveis. E Jesus assume essa condição de traível. Note, Jesus sabe que ele vai ser traído. Ele podia impedir esta traição. Ele podia virar para o Judas e falar: é isso mesmo que você vai fazer comigo, cara? Depois de 3 anos?
É isso mesmo que você vai fazer? 30 moedas de prata, que valorzinho medíocre. Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Jesus eventualmente poderia evitar isso, mas ele se coloca na condição de traível. Porque se Jesus ele vai nos resgatar da nossa condição de traíveis, de gente que é passível de encontrar um Judas por onde a gente anda, ele precisa também se colocar nessa condição, para nos redimir da condição de gente traível. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que a traição nos faz, é mexer com o nosso senso de justiça. O Judas, mais do que nos trair e nos ferir com sua traição, ele tem o poder de fazer com que a gente, muitas vezes, cogite a ideia de descer ao nível dele. O Judas, muitas vezes, ele tem essa condição de nos puxar para essa vida miserável que ele vive. O Judas, ele muitas vezes tem essa condição, visto que ele identifica em nós alguém traível. Ele não somente quer nos trair, mas muitas vezes as suas ações são um estopim para que a gente acabe descendo no porão escuro da alma do Judas também. Porque a nossa tendência, sabe qual é? É tentar devolver na mesma moeda. É tentar buscar a vingança. Diante do Judas, a gente quer malhar o Judas. E esse é o grande problema do Judas. Não é só que ele trai a gente. É que ele muitas vezes nos sugere uma descendência moral, uma descendente moral, que nos coloca no mesmo lugar onde ele está. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ele reage, dizendo: Judas, eu não vou te tratar segundo a tua traição para comigo. Judas, eu não vou devolver a tua traição na mesma moeda. Jesus, ele está nos dando a lição de como ser um traível no mundo. Somos todos traíveis. Estamos todos na posição de sermos alvo de traição. Estamos todos andando num mundo onde mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar um Judas. Mais cedo ou mais tarde vai ter alguém que vai nos ferir a confiança. Mais cedo ou mais tarde vai ter gente que vai cortar a nossa alma. Mais cedo ou mais tarde, porque nós escolhemos um mundo de Judas lá no jardim. Só que quando o Senhor Jesus Cristo, ele encontra o seu Judas, ele decide nos mostrar o caminho para lidar com o Judas. E o primeiro caminho é: não permita que Judas te leve para o porão escuro que ele vive. Não permita que ele faça isso. E você deve estar pensando: mas pastor, de onde você está tirando isso daqui? Quando o Senhor Jesus Cristo disse que certamente um de vocês me trairá, começou o buchicho lá no grupo dos 12. Se tivesse o WhatsApp, o grupo do WhatsApp ia bombar. Você viu o que Jesus disse? Quem é que é esse X9? Quem que é o traidor? E aí então o Pedrão, que era o líder dos apóstolos, virou para o João, que é este discípulo amado, fez um sinalzinho. Pergunta quem é. Pergunta, já que você está perto de Jesus, o texto diz para nós que esse discípulo a quem ele amava estava reclinado ao lado dele. Estava do lado, estava ali do ladinho. O Pedro, numa outra posição da mesa que a gente não sabe, o Michelangelo tentou adivinhar no seu afresco, o Da Vinci tentou adivinhar no seu afresco. Ele dá um sinal para o Judas e fala: pergunta quem é. Isso daqui não tem nada mais humano do que isso, né? Aqui você tem a humanidade escancarada. Meus irmãos,
É por isso que sites de fofoca fazem muito dinheiro. Porque eles exploram um traço da pecaminosidade do homem. É por isso que os gurus das notícias, dos breaking news, eles ganham muito dinheiro. Porque não há nada mais adâmico, não há nada mais natural ao homem carnal do que você querer botar uma mira na cabeça de alguém, querer saber quais são as fofocas, querer cancelar. Pedro está querendo cancelar. Ele não é só um fofoqueiro curioso. Interessante, Jesus concede essa informação. Só que note, ele concede essa informação porque ele quer ensinar os seus discípulos a como lidar com Judas. Ele vira para o João e diz: aquele a quem eu der este primeiro pedaço de pão molhado no prato. A tradição judaica nos informa que aqueles que eram servidos em primeiro lugar eram aqueles que eram possuidores de maior dignidade e honra. Aqueles que se assentavam nos primeiros lugares nas festas. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo fala? Olha, quando você chegar numa festa, não se senta nos lugares de honra, espera que alguém te chame. Como é que eu sei que alguém está assentado no lugar de honra? É porque ele vai ser servido primeiro. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, quando está ministrando o pão, que a gente acabou de ministrar, ele pega o pão e leva para o Judas. Ele está dizendo: Judas, eu estou te honrando. Você seria capaz de honrar o seu traidor? Você seria capaz de chamar o seu traidor e falar: toma, eu estou te honrando. Eu estou te honrando na sua vileza. Eu estou te honrando na sua indignidade. Eu estou te honrando no mais profundo escuro da tua alma. Jesus nos ensina que o único jeito da gente não ser puxado para o mundinho escuro de Judas é chamando Judas para a luz e entregando honra ao Judas. Falando: Judas, destes 13 que estão aqui, são os 12 mais Jesus. Você é o mais digno de todos nós. Ah, isso é difícil. Isso é quase desumano. Porque se honrar aquelas pessoas que nós amamos já é difícil. Quanto mais um inimigo que nós sabemos que está nos apoiando pelas costas. Quanto mais aquela pessoa que está nos cortando a alma. Isso é aquilo que o Evangelho diz de retribuir o mal com o bem. Judas, dentre todos os assentados nessa mesa, você é o mais importante, o mais digno. E note, quando o Senhor Jesus Cristo fez esse movimento de entregar o pão, só João sabia quem era. Só João sabia quem era. Porque ouviu isso de Jesus. Por isso ele pode registrar no Evangelho. Os demais, quando eles olharam para aquilo, falaram: uau! Eles não sabiam que Judas ele tinha já articulado para trair Jesus, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, que Jesus ia sair, que Judas ia sair dali, ia se encontrar com a liderança dos judeus para entregar Jesus. Nenhum deles sabiam, apenas Jesus e João. Estes homens estão vendo Jesus, honraram um outro homem, ponto final. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que Jesus, ao tratar Judas com honra, ele não expõe o Judas. Ele poderia expor o Judas. Eu falo: o X9 é esse daqui, vamos malhar ele.
Não é assim que a gente faz? No sábado de aleluia? Sábado de aleluia, dia de malhar o Judas. Vamos malhar o Judas? Não. Jesus não expõe o Judas. Jesus, ele silencia. Jesus, ele deixa com que Judas ele tenha esta posição de honra. E ele trata o seu algoz com honra. Essa é uma coisa difícil, meus irmãos. Fala isso para uma mulher traída. Fala isso para um homem traído. Fala isso para um profissional que foi demitido e agora está na fila do emprego porque o amigo dele puxou o tapete dele. Fala isso. Como isso está sendo transmitido para a internet, todos os exemplos que eu tenho para contar para vocês, eu não posso citar nomes, nem datas, nem lugares, nada. Mas eu passei por uma experiência como essa, de ser caluniado das maneiras mais absolutas e ser vilipendiado das maneiras mais sórdidas numa determinada situação que passei. E não muito tempo depois, a minha caminhada pastoral me fez dar uma entrevista em que o entrevistado virou e me perguntou justamente sobre o meu algoz, o meu Judas. E eu lembro que eu engoli seco aquela pergunta. Eu estava na internet, gravando um negócio. E eu engoli seco aquela pergunta. E eu disse, me ajuda, Senhor, aqui, em 5 milésimos de segundo, na mente. Me ajuda, e como foi difícil. Eu não estou falando isso porque eu sou perfeito, vocês me conhecem. Nunca quis vender a imagem de perfeito para você. Aí eu devolvi a resposta e falei, é um homem de Deus. Me lembrando de João 13. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor faça próspero o ministério dessa pessoa. Que o Senhor conduza essa pessoa em graça. E no meu coração sangrando. Só que eu não tenho dúvidas de que depois que eu fiz isso, houve um movimento da operação do Espírito de Deus dentro de mim, que hoje sou capaz de dizer essas coisas assim, de verdade, sobre essa pessoa que me vilipendiou de maneira tão dura. Eu quero que Deus abençoe esse irmão. Eu quero que Deus abençoe. Eu desejo de fato que Deus derrame graça sobre a vida desse irmão. Eu desejo que o Senhor faça para com este irmão um movimento de abundância. Porque é nessa hora que a gente não devolve na moeda e não topa entrar na caverna do Judas, é que o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida. E em último lugar, o problema de ser Judas é que você fica à mercê do inimigo da nossa alma. Olha só o que diz o versículo 27, ele diz, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Ele foi possuído não por um demônio, ele foi possuído por Satanás. Não estamos falando de um caso de possessão da pombagira. Nós estamos falando de que Satanás, o inimigo de Deus, possuiu Judas. É isso que o texto está dizendo. Depois que ele comeu o pão, Satanás entrou nele. E o interessante é que Jesus fala com Judas, mas está falando com Satanás. Note que na narrativa, a gente não sabe se Jesus está falando com Judas, ou se ele está falando com Satanás que está possuindo Judas. Leia de novo comigo. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E o versículo não diz assim, disse Jesus. Jesus simplesmente fala, o que você está para fazer, faça depressa. Disse-lhe Jesus.
A gente não pode entrar no mundo do Judas, na caverna escura da alma do Judas, porque entrar na caverna escura da alma do Judas significa se colocar à mercê da operação satânica do inimigo das nossas almas. A ponto de Jesus dizer: Judas, o que você vai fazer é a mesma coisa que dizer: Satanás, o que você vai fazer, faça depressa. O que Jesus fala para o Judas, ele está falando para Satanás, e o que Jesus fala para Satanás, ele está falando para o Judas. Porque Judas é aquele que satanificou-se. Eu estou cheio de neologismos hoje. É aquele que se sataniza. E note, ele não começou a babar, ele não começou a rolar, ele não começou a urrar, ele não começou a dizer: é do crente que eu gosto. Ele disse: quer comprar Jesus? Possuído de Satanás, ele foi vender Jesus. Por quê? O que eu estou querendo dizer para vocês é que na nossa realidade tem um monte de gente que tem Satanás no coração e não está rolando, não está babando, não está urrando, não está se contorcendo, não está virando o olho, mas Satanás está possuído no coração dele. Porque ele decidiu dar vazão à sua carne. Ele decidiu dar vazão à sua carnalidade. Judas, ele fere Jesus de maneira dura. Judas, ele nos dá uma lição de que a gente não pode permitir que ele nos puxe para esse mundo escuro que ele vive. Judas nos mostra que ser um Judas significa satanizar-se, ser um endemoniado. Só que eu quero terminar lendo o versículo 28, que diz assim: mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. E aqui está o movimento que quero chamar aqui de identificação do Judas. A gente identifica Judas na nossa vida, perto de nós, ou eventualmente dentro do nosso próprio coração, quando as mazelas do nosso coração, elas estão disfarçadas. Judas está disfarçado de tesoureiro do grupo. Às vezes Judas está disfarçado de meu marido, minha esposa. Às vezes eu sou o Judas na vida de alguém, disfarçado de patrão, de empregado. Judas está disfarçado, é um endemoniado disfarçado. Porque os 12 estão olhando para o Judas e estão falando assim: Jesus mandou ele fazer uma coisa que convém ao tesoureiro do grupo. Ele está disfarçado de tesoureiro. E por que o Judas ele se disfarça? E eu acho que essa é a grande lição do texto. Judas pode ser qualquer um. Mas não ouse achar que o Judas é sempre outro. Não ouse achar que Judas é sempre aquele de quem eu não gosto. Porque Judas se disfarça. Ele pode se disfarçar de mim mesmo, de Isaac Sixu de Oliveira. Ele pode se disfarçar de pastor. Ele pode se disfarçar. Por isso, o primeiro vilão da Páscoa nos lembra que se a gente não guardar o nosso coração, se a gente der vazão às nossas inclinações carnais, a gente mais cedo ou mais tarde vai continuar encontrando um Judas, ou eventualmente vai se tornar Judas na vida dos outros. A pergunta que se levanta é: como redimir? Como tratar um coração dado a ser Judas? Como lidar com essa condição de Judas?
A resposta é muito simples. Encontre-se com Jesus. Porque o antônimo de Judas não é Pedro, não é crente, não é batista. O antônimo de Judas é Jesus. É aquele que aceita o dano. É aquele que honra o seu traidor. É aquele que fala: Judas, eu vou te dignificar, ainda que você não mereça. Eu vou te dar aquilo que você não merece. Jesus, ele ofereceu o cálice da nova aliança para o Judas tomar. Ele ofereceu o pão para o Judas comer. Porque é assim que Judas é redimido. O Judas é redimido quando ele se encontra com o Senhor Jesus. O Judas é redimido, esse Judas que está dentro de mim e de você, esse traidor que está dentro de mim e de você, esse que aceita ir para dentro da caverna dos outros que nos fazem mal, ele é redimido quando ele encontra Jesus, o antônimo de Judas. Aí ele oferta graciosamente, aí ele dá sem esperar nada em troca, ele dignifica e assume o dano. Jesus chamou o seu traidor para a mesa e falou: toma o pão, Judas, e bebe o cálice. Talvez você, que é Judas de alguém, precisa ir para a mesa de alguém e falar: vamos estabelecer a comunhão? Talvez você tenha um Judas na tua vida que você precisa chamar para a mesa da comunhão e falar: toma o pão, bebe do cálice. Quer sendo um Judas, quer tendo um Judas, o lugar da redenção é na mesa da comunhão. Quando a gente diz: toma o pão também, bebe o cálice. Mas toma o pão e bebe o cálice, não para disfarçar a tua pompa de crente. Toma o pão e bebe o cálice para redimir o teu coração entregue a uma prática traiçoeira da tua vida. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Jesus, Ele nos convidou para a sua mesa. Porque nós também traímos o Mestre. Todos os dias a gente faz isso. Não há nenhum dia que passe na nossa existência sem que a gente venda Jesus por 30 moedas. E ainda assim, Jesus convida a todos nós para assentar-se à mesa com Ele. Jesus nos dá o pão. Jesus oferece o cálice. Porque na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o deu aos discípulos e disse: este corpo, tomem e comam, porque este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos vocês para a remissão dos pecados. Porque, Pai, todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós não somente expurgamos esse Judas que há em nós e perdoamos os Judas que estão perto de nós, mas nós também anunciamos a volta do Senhor Jesus, a morte dele, até que ele venha. Por isso, na mesa da comunhão, precisamos nos despir do nosso caráter traiçoeiro e precisamos estender perdão para aqueles que nos traíram. Nós somos gratos por Jesus, que nos deu o lugar onde a gente trata Judas. Nós oramos assim no nome dele. Amém.